Você vai assistir agora Hora da Verdade. E começou assim, como se não tivesse começado. Aos poucos, em um movimento silencioso, eles foram ocupando todos os espaços, todas as mentes, todas as casas. E foram mudando comportamentos, transformando ideias, seduzindo crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Na verdade, embora tivessem sempre algo a dizer, muitas vezes ficaram esquecidos, encostados, sujeitos à erosão do tempo, jogados literalmente às traças, como se costumou falar. Amarelados, enfraquecidos, corroídos, pareciam estar mortos e sujeitos às suas próprias limitações. Porém, o que ninguém sabia é que mais do que serem vistos e tocados, eram eles que observavam os gestos, liam a vida, espelhavam os homens. Estiveram sempre ali, à espreita, na espera do momento certo para então, ao serem retirados de sua aparente passividade, demonstrarem a sua real força como instrumentos permanentes de transformação. Muitos sabiam do poder que eles tinham, mas a grande maioria olhava-os de longe e, por razões que não cabe aqui declinar, poucos se atreviam a um contato mais íntimo. Quando isso acontecia, parecia que um novo mundo seria então descoberto. No entanto, a porta logo se fechava, o mundo se tornava o mesmo na mesquinhez das coisas, na impotência do não ter, na indignidade dos atos de outros seres. Mas, voltando à história, eles foram se encontrando dia após dia, foram se somando, se multiplicando, se dividindo e, como um grande exército mundial, vindos de todos os cantos da terra, eles pularam das estantes, fugiram das bibliotecas, das cabeceiras e criados mudos e invadiram finalmente a cabeça e o coração de todos os homens na grande e definitiva revolução dos livros. Muito boa noite para você, estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade nessa segunda-feira ao vivo em cores para todo o Brasil, para todo mundo via internet, tvpox.com.br, onde quer que você esteja, o prazer e o privilégio da sua companhia de tantos anos. A gente se encontra todas as segundas-feiras aqui nesse encontro marcado, com cada semana um tema diferente, um entrevistado diferente. E você sabe, até o dia 3 de maio está acontecendo em Poços de Caldas mais uma edição, a 21ª edição da Flip Poços, a feira de literatura, a feira de livros internacional, né, já se tornou internacional. E para falar sobre, não só sobre a feira, é claro que é um momento importante para Poços de Caldas, mas para falar sobre literatura principalmente, né, que é um campo que a gente está vivenciando, materializando essa ideia aqui em Poços com a Flip Poços. Mas está aqui com a gente, é um privilégio receber o escritor português Bruno Vieira Amaral, e a gente tem muito a conversar até às 9 da noite. Bruno, muito obrigado pela sua presença, boa noite para você. Olá, William, um prazer, muito obrigado pelo convite. O Bruno, quando a gente fala de escritor português, a gente fica pensando assim, se existe na literatura, na sua concepção, na sua opinião, você que já tem agora um contato com Poços de Caldas, agora já a gente vai falar sobre a questão da residência literária, você acha que no mundo da literatura existem muitas diferenças de escrita ou verdadeiramente através da globalização nós chegamos a não sei se uma unidade de literatura mundial? Bom, William, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e poder conversar com você sobre literatura e sobre esta experiência também de estar na Flip Poços. Eu acredito que vai continuar a haver sempre uma literatura muito local, muito atenta às especificidades dos locais, dos lugares, da linguagem dos lugares. E depois há uma literatura que é mais homogénea internacionalmente, circula de uma maneira mais fácil e que se traduz quase automaticamente. E isso tem a ver com as dinâmicas também de mercado, de se perceber e de se ter acesso cada vez mais fácil a esse tipo de livro e de se fazer esse tipo de literatura que, na verdade, não tem essas marcas mais regionais ou mais locais da literatura. É uma literatura mundial, nesse sentido mais homogénea, mas também homogénea no sentido negativo,
que se torna mais igual. É um pouco como, para dar um exemplo do McDonald's, não é? Quase como, sei, como um McDonald's aqui em São Paulo, no Rio, em Pequim, em Nova Iorque, é tudo igual. Não é? Muda, as diferenças são muito ligeiras. Então na literatura acontece o mesmo. Há uma literatura McDonald's, não é? Que é boa. Eu gosto de comer no McDonald's, não é? Eu gosto de comer um hambúrguer no McDonald's, mas não tem aquele sabor específico. Não é? Do bacalhau, por exemplo, de Portugal. Ora, aí está. Porque aí, no teu trabalho como escritor, você tem diversos livros publicados, você é um historiador, antes de tudo, você me confessou isso. Você acha que ali, quando você está escrevendo, fala mais alto o historiador ou o escritor ficcional? Não, o historiador fala muito baixinho nos livros, quase não se ouve. Não, há pouco falávamos sobre isso, eu sou um historiador não praticante, porque a minha formação académica é em História, mas nunca fui investigador, apesar de depois ter escrito, por exemplo, uma biografia de um grande escritor português do século XX, o José Cardoso Pires. E claro que é um trabalho que envolve pesquisa, envolve entrevistas, consulta de espólios, de documentos, de correspondência. Portanto, aí é um trabalho um pouco afim do trabalho do historiador. E mesmo nos meus livros, nos romances, há um pouco de investigação, e eu gosto de brincar até com o próprio género, os diferentes géneros literários, nos quais eu incluo a história. A história também é um género literário. Em si, grandes escritores, mesmo de língua portuguesa, eram historiadores, Alexandre Herculano, por exemplo. Então, nos meus livros também há um pouco desse gosto de explorar diferentes géneros dentro desse género maior que é o romance, maior no sentido de ser aquele género que permite uma maior liberdade e permite juntar vários géneros dentro do romance. Mas o historiador não, está lá um pouco em segundo plano, lá para trás. Você foi escolhido pela GSC, pela realizadora do Flipostos, para fazer a residência literária aqui em Poços, né? E você tem ficado esses dias. Primeira pergunta que eu já fiz, mas o telespectador, quem está nos assistindo, não sabe. Você já esteve em Poços de Caldas. Como é que tem sido a tua vivência nesses dias em Poços? Estou a descobrir, sim. Claro que é uma cidade, eu já estive no Brasil, estive em São Paulo, que é uma mega cidade, estive em Salvador, fiquei muito pelo centro de Salvador, não conheci... os arredores. Sim, fiquei mesmo muito no centro, participei num festival na altura, no Filipe Elô, isto em 2019, e então a comparação que posso fazer de Poços de Caldas é com essa realidade que eu conheci. Claro que é uma cidade muito diferente, acolhedora, muito diferente de São Paulo. E como eu dizia também há pouco, falávamos antes da entrevista, que eu gosto muito de São Paulo também, porque eu gosto das características únicas de cada cidade. Pode ser uma cidade, uma mega cidade, pode ser uma cidade um pouco mais parecida com um vilarejo, mas eu gosto de encontrar a essência dos lugares. Então eu ainda não descobri a essência de Poços de Caldas, tenho feito alguns passeios a pé, eu gosto muito de conhecer, e acho que é assim que se conhecem os lugares, é circulando, andando a pé, pelas cidades, caminhando, mas também... Indo em bairros, né? Porque nem necessariamente não acontece só no centro, né? Indo em bairros e ouvindo as pessoas. Eu acho que é muito importante ouvir as pessoas. Eu não sou uma pessoa religiosa e quando eu estou mais perto de uma experiência religiosa, quando eu ouço os outros. Agora estou aqui a falar mais do que a ouvir, mas na verdade o que eu gosto é de ouvir os outros. E eu acho que isso faz parte do que eu sou enquanto escritor, porque depois procuro passar para os meus livros essa dimensão oral da linguagem, ou seja, que o leitor ouça as minhas personagens a falar. A linguagem define-nos muito, a forma como nós falamos, a linguagem, o vocabulário que utilizamos define muito. Eu, por exemplo, gosto, de vez em quando, nos livros, de começar um capítulo com a voz da personagem, a ouvir a voz. Em vez de estar a fazer uma descrição longa da personagem, dar a primeira coisa que mostra ao leitor é a personagem a falar. Qualquer coisa, uma frase curta, porque eu acho que diz muito sobre o que nós somos. E nós ouvirmos, o leitor está a ler e começa a ouvir a voz da personagem,
Eu acho que isso é uma forma de tornar o leitor próximo daquela personagem que talvez uma descrição mais exaustiva e mais longa não consiga fazer. Perfeito. E aí a gente já está falando um pouquinho, eu queria entrar nessa área, porque todo escritor, a gente, quase é uma pergunta quase que obrigatória, a questão do processo criativo, né? Qual que é o seu processo criativo? Ou você não tem um padrão de criação? É muito caótico. Totalmente caótico. É muito caótico. Eu sei, se calhar, depois o caos deve ter uma ordem secreta, mas é um pouco caótico. Eu sou muito impulsivo, impulsivo e instintivo. Portanto, eu tenho que sentir aquele momento para escrever. Claro que um romance obriga a alguma disciplina, e eu, apesar desse caos, tento disciplinar-me quando estou a escrever o romance, mas eu acredito na inspiração. Há escritores que dizem o trabalho. Claro, o trabalho é importante e o rever, mas eu acredito naquele momento em que nós estamos sentados e de repente as coisas mudam, parece que estamos a escrever e tudo vai fluindo. Você escreve vou tentar separar, embora nem sempre é fácil fazer essa separação, você acha que você escreve por sua inteligência, né, claro, ou por sua sensibilidade? Como é que é o teu processo de escrita? Eu não distinguiria as duas. Eu acho que... Não separaria, né? Não, é um pouco como aquela ideia do Fernando Pessoa, não é? Isso é pensar com os sentidos e sentir com o pensamento. Então eu não vejo diferença, mas gosto. Eu acredito que quando nós escrevemos muito perto dos sentidos, ou seja, filtrando tudo através da nossa sensibilidade, que muitas vezes chegamos a ideias. Formam-se a partir daí, dessas sensações, formam-se ideias. Portanto, eu não faço uma separação, da mesma forma que não separo imaginação da observação. Há muitos escritores que fazem essa divisão. Há um escritor que é mais da imaginação e outro é mais atento, vai buscar mais coisas ao mundo, à observação. Eu não distingo as duas, porque eu, quando observo e quando escrevo sobre algo que vejo, algo a que eu dediquei atenção, a minha imaginação já está a interferir nesse processo. Ou seja, a imaginação não é escrever sobre fantasia, sobre dragões ou mundos imaginários. A imaginação é olhar para o outro, para ouvir o outro também e transformar isso depois em matéria literária. E da mesma forma que não faço essa distinção entre imaginação e observação, acho que as duas estão ligadas e fazem parte do processo criativo, também não faço essa distinção entre a inteligência, o intelecto, o pensamento, as ideias e as sensações. Porque eu acho que chegamos às ideias também muitas vezes através do impacto emocional que algumas passagens têm. Ou seja, há coisas que são emocionalmente têm um impacto tão grande que obrigatoriamente nos fazem pensar. Estou aqui a pensar numa passagem dos irmãos Karamazov, do Dostoiévski, em que aparece uma personagem de uma senhora que perdeu um filho, bebê, e é toda a narração do sentimento dela, ela falar do sentimento de perda. E aquilo que tem um grande impacto emocional para o leitor acaba por ser uma reflexão sobre a existência, sobre o sentido da vida, sobre a perda, sobre o luto. Então eu não faço mesmo essa distinção entre sentidos e inteligência, ou pensamento. Entendi. Quando você está escrevendo, certamente, que nem você está dizendo, o teu processo é um processo pouco, você se referiu-se a ele, um pouco processo caótico, né? Mas no final das contas, esse processo caótico chega a alguma coisa menos caótica do que o próprio processo de criação. Eu espero que sim, essa é a minha esperança. Mas é o que eu sou, enquanto pessoa. Você se considera um cara caótico? Sim, nesse aspecto, sim. Então, tenho de constantemente estar a fazer um esforço para me organizar. Por exemplo, o meu primeiro livro é um livro muito caótico. É um livro em que cabe tudo, não é? E às vezes as coisas atropelam-se e sucedem-se, e há umas histórias atrás das outras. Muitas vezes não tem logo uma ligação
muito concreta, não há uma ligação muito concreta entre duas histórias que se sucedem nesse romance, mas é isso que eu acredito, que depois no final haja uma unidade e que essa unidade seja a unidade do olhar do escritor, da pessoa, do ser humano que eu sou. É isso que eu quero que esteja no fim, que essa unidade não seja uma unidade de temas ou de abordagens ou de linguagem, que haja todo esse caos, toda essa diversidade, mas que haja um olhar que de alguma forma unifica e dá sentido, empresta ordem àquilo que foi contado. A gente vive um universo hoje, falando aí de literatura, falando de comunicação, um universo multifacetado, principalmente, né? E onde a inteligência artificial hoje é muito discutida, muito comentada. Na sua visão e percepção, como é que você absorve a inteligência artificial? Bom, eu acho que vai ser um instrumento. Eu acho que é natural que neste momento tenhamos algumas preocupações, algumas dúvidas, alguns receios do que possa vir aí, mas eu não sou apocalíptico, não sou catastrofista e não acho que isto é o fim da literatura, o fim do mundo. Até porque a inteligência artificial, eu acredito que vai continuar a desenvolver-se, vai fazer coisas daqui a uns tempos que nós não conseguimos ainda imaginar que vai fazer, tal como não imaginávamos há 4, 5 anos que a inteligência artificial neste momento estaria neste ponto. E é verdade que isso vai acontecer e vai haver um desenvolvimento maior. Mas também, pela minha experiência enquanto utilizador da inteligência artificial, por vezes consegue ser muito chata e muito previsível e ainda, talvez não seja assim daqui a uns tempos, mas eu não acho que vá substituir a criação artística. Pode, e há pouco falávamos dessa literatura que facilmente traduzível, dessa literatura mundial que perdeu ou que não tem tanta atenção ao local, às coisas específicas de uma cultura, de uma língua, e talvez a inteligência artificial consiga reproduzir esse tipo de literatura mais facilmente. Nem estou a dizer que não seja capaz, no futuro, de fazer obras mais complexas, mas na verdade aquilo acaba por regurgitar o que já está lá dentro da máquina. Ele não cria verdadeiramente nada de novo. Sim. Tudo já está lá dentro da máquina. O que ele faz é baralhar e distribuir o jogo de uma maneira diferente. Eu não sou catastrofista, não acho que seja o fim da criação literária. Acho que vamos continuar a ter espaço para a criação artística, humana, única, que resulta das nossas experiências, das experiências de cada ser humano, da sensibilidade daquele ser humano particular. É uma coisa incrível, é que, se você pensar, ninguém tem a mesma experiência. Não há nenhum ser humano, 2 seres humanos, que tenham exatamente a mesma experiência. Basta, imagine, que 2 pessoas, 2 gêmeos, cresceram no mesmo ambiente a vida toda, expostos aos mesmos estímulos, leram os mesmos livros, mas basta que um tenha ouvido uma canção diferente ou lido um poema diferente e já é uma pessoa diferente. Ou seja, a sua sensibilidade vai ser trabalhada de uma forma completamente diferente. Então, eu acho que vai continuar a haver espaço para a criação humana, para a criação artística, única para o testemunho, e a inteligência artificial eu vejo como um instrumento, como uma ferramenta. Um pouco como o computador, um pouco como o Google. Devemos usá-la, não é? Eu acho que devemos usá-la e perceber também quais são os seus limites e quais são as suas capacidades. Uma questão que sempre se discute é que existe, claro, os escritores. Eu escrevi até uma vez que existem muitos livros que estão morrendo de inanição, né? Porque o livro, para ter vida, ele precisa ser lido. E tem muitos livros em bibliotecas que estão aí. Aliás, a abertura do programa foi falado um pouco sobre isso, sobre a questão da morte. E aí os livros se reuniram e fizeram uma revolução. E se você acredita, e essa pergunta minha você pode responder após o intervalo, se você acredita que nós estamos no momento de perder um número de leitores, ou seja, se isso realmente está acontecendo na prática, ou seja, indo cada vez mais um número de leitores por um mundo muito rápido, muito automático, inclusive um mundo muito digitalizado, né? Se o livro, inclusive esse livro material, esse livro que a gente toca, se isso também está perdendo espaço. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão do momento da literatura em relação a esse cenário que
que eu tentei retratar aqui de uma maneira muito rápida. Não sai daí, já já a gente volta aqui no Hora da Verdade. Precisou de atendimento veterinário a qualquer hora? O Hospital Veterinário Clinicão está aberto 24 horas. Estamos prontos para cuidar do seu pet com toda a dedicação e o carinho que ele merece. Aqui você encontra consultas, exames, vacinas, cirurgias e uma farmácia completa, além de uma equipe especializada em cardiologia, dermatologia, exames de imagem, fisioterapia, oncologia, ortopedia e muito mais. Clinicão, sempre ao seu lado e cuidando de quem você tanto ama. Seu pet está em boas mãos. Stamp Sua Ideia. Uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou holter, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Stamp Sua Ideia. Avenida João Pinheiro 901. WhatsApp 35 98853 2831. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. De volta no Hora da Verdade, ao vivo, nós estamos conversando aqui com ele, que é escritor português, né, está presente aí na residência literária aqui do Frei Poços, o Bruno Vieira Amaral, e a gente questionou a nossa anterior em relação ao cenário de escritores, do livro digital, do livro físico, se nós estamos realmente reduzindo ou não o número de leitores, qual que é a visão disso? Bom, eu acho que as condições, as circunstâncias atuais não são muito favoráveis à leitura do romance como o herdámos do século XIX, o grande romance, o romance total, o romance inteligente. Não vivemos numa época muito favorável a esse tipo de leitura que exige muito, exige tempo, exige... Você fala de leitura mais clássica, por exemplo, você falou de Pessoa, vamos falar assim, do Camões, por exemplo. Camões é difícil para um leitor comum sentar um dia e vou ler Camões, vou ler os Lusíadas. E certos livros, mesmo clássicos, exigem alguma preparação prévia para se poder entrar num conjunto de referências, num conjunto de portfólio. Tem que ser com uma bagagem já para não digo que não possa ser uma leitura prazerosa, Ilíada, Odisseia, tem uma boa tradução, e nós em Portugal temos boas traduções desses clássicos. Acho que pode-se fazer uma leitura ingênua e inocente, mas de facto há ali uma série de referências, desde referências culturais, sociais, religiosas, que se não se conhecer a leitura vai ser muito limitada. A mesma coisa se passa em relação aos romances, mas no caso dos romances, o grande romance do século XIX, aquilo que era necessário, ou que é necessário para o tipo de leitura, hoje nós não temos. Temos um mundo que, de facto, tem muitos estímulos, em que nós estamos, a nossa atenção está a ser disputada constantemente por uma série de coisas, de gadgets, de televisão. Mesmo o ritmo das nossas vidas não é um ritmo que convide ou que seja propício à leitura que é demorada, que é imersiva, a pessoa tem de entrar no livro. Reflexiva, né? Reflexiva, tem de estar ali 1, 2 horas em leitura, que não é, isso não coincide, não combina com o mundo em que vivemos. Então acredito que pode haver mais leitores e não acho que haja menos leitores, mas acho que temos leitores diferentes e temos, claro, literatura diferente.
Os seus livros, por exemplo, você já fez um audiolivro? Os teus livros têm essa outra segmentação? Acho que é um que está em audiolivro. Por acaso não você não lembra qual que é, mas... Não estou muito atento. Por acaso acho que há um que está em audiolivro. Tá. Que é uma experiência diferenciada, né? Não é a mesma coisa. Eu não sou... bom, pode haver um livro mais técnico que a pessoa possa... Mas estamos a falar de mecanismos e até da própria percepção e compreensão do texto totalmente diferentes. Ou seja, as partes do cérebro que nós usamos quando estamos a ler não são as mesmas que quando estamos a ouvir. Portanto, o ato de ler é totalmente distinto do ato de ouvir, ainda que seja o mesmo livro. E eu fico pensando, eu não sei qual é a tua experiência, porque você disse que talvez tenha deve ter um livro eu não quero mentir. Mas eu fico imaginando, por exemplo, você escreve uma frase lá, o menino entrou na casa, e aquilo você quer dar uma ênfase diferente para aquilo. Se o locutor que fez não deu a ênfase que você quis dar ao escrever, é um pouco complexo isso, né? Porque é uma leitura. Nós, quando escrevemos, esperamos que cada leitor faça a sua leitura. E quando alguém lê o livro, para um audiolivro, está a fazer uma leitura desse livro. Você fica incomodado, por exemplo, já teve alguma experiência de alguém pegar um texto seu e ler, e você fala, não, mas não foi essa flexão que eu queria dar? Sim, mas nós temos que... Há pouco falávamos da questão de ver os livros como filhos. Bom, é um pouco assim, não é? Nós temos que os deixar, eles vão para o mundo e a partir desse momento não são nossos. Não é? São de quem os lê, mesmo em voz alta e mesmo com as inflexões erradas. Nós não pensarmos... O leitor, às vezes, ele vê coisas no seu texto que você não tinha nem percebido, ou que não era a sua intenção. E é ótimo que seja que é uma assim. Releitura, né? Não, e é ótimo, mas porque isso faz parte do processo de leitura. Eu, quando vejo um filme também, sou influenciado por tudo aquilo que eu já li antes e vi antes e conheço daquele realizador ou que li daquele autor. Portanto, a minha leitura é sempre uma leitura, eu acrescento coisas podem não estar lá. Por exemplo, às vezes eu posso ter lido um livro antes de ler aquele livro e vou encontrar pontos de ligação entre aqueles dois livros. Isso acontece-me frequentemente. Ou seja, estou a ser influenciado por aquilo que li há pouco tempo. Mas também posso ser influenciado pelo meu estado de espírito e que me vai fazer encontrar coisas naquele livro que provavelmente não estavam nas intenções do autor. Mas tudo bem, é assim que funciona. O escritor tem total liberdade para escrever aquilo que quer, e o leitor tem total liberdade para encontrar no livro aquilo que consegue encontrar. Fala da personagem, justamente da personalidade de um escritor, não sei, porque é claro, cada escritor é um escritor diferente e tal, mas costuma-se dizer que o escritor, aquele que se dedica à literatura, ele é um cara angustiado, uma pessoa angustiada, ele tem essa questão de não ser muito adaptável ao mundo. Você tem esse tipo de coisa ou você é tranquilo, convive bem com tudo? Não, claro, tenho os meus períodos de angústia, mesmo no processo de criação. Tenho momentos de angústia, momentos difíceis, mas também tenho momentos de grande prazer, momentos de grande exaltação mesmo, de felicidade, de quase uma coisa nirvânica, de atingir aquele momento em que nós achamos que tudo combina, que tudo funciona. Tem esse momento, mas claro, a angústia faz parte do processo de criação literária. Mas também a alegria faz parte desse processo de criação literária. Eu fui muito feliz a escrever o meu livro, As Primeiras Coisas, porque houve momentos de grande liberdade, de grande sensação, uma sensação muito forte, de estar a escrever exatamente aquilo que eu queria escrever. Agora, há momentos em que nós não conseguimos chegar lá. E esses momentos causam angústia, andar ali dias à volta de uma personagem, de uma situação, de um texto que ainda não está como nós queremos. Então, essa angústia faz parte, mas também uma angústia, uma angústia existencial. Eu acho que aí depende do escritor. Mas todos nós somos múltiplos. Temos dentro de nós, dizia o Walt Whitman, contemos multidões.
Então eu sou... Tem Fernandes Pessoas, né? Então, claro, não é? Porque eu sou assim, não é? Eu tenho momentos de profunda tristeza, de abatimento, de quase semidepressivos. Tenho momentos de grande alegria, mesmo no processo da criação. E eu quero que isso esteja tudo presente, porque o mundo é assim, o mundo é múltiplo, é confuso, tem tragédias e tem comédia tonta, tem isso tudo. E eu quero que os meus livros também tenham isso, porque eu também sou isso, não é? Eu sou a mesma pessoa que gosta de ouvir Roberto Carlos, gosta de ouvir Glenn Gould a tocar Bach. Gosto de ouvir um fado? Gosto também de fado. Não? Gosto também de fado. Eu sou um apaixonado por fado, né? Eu gosto muito de fado. Se calhar mais do que eu. Provavelmente. Mas também gosto. Eu gosto muito de fado e acho que é uma música que vem trazer uma força muito grande ao longo do tempo, né? Quando você falou do livro As Primeiras Coisas, o livro As Primeiras Coisas foi que verdadeiramente, talvez, não sei se estiver equivocado, você me corrija, foi que te revelou ao mundo, claro, como escritor, né? E te deu vários prêmios que você conseguiu sim. Com um livro. E eu já fiz essa pergunta, mas a gente ficou falando, vamos fazer essa pergunta no programa. Quando você escreve um livro que tem um grande sucesso, às vezes a gente fica pensando, bom, e o segundo livro? Você se sentiu angustiado de continuar com a mesma parada, ou falar, nossa, e agora o que eu faço? Não, teve pressão? Como é que foi isso? Não, eu explico porquê. Não aconteceu porque antes de publicar o primeiro livro, ou seja, quando já tinha acabado o primeiro livro, As Primeiras Coisas, mas antes de publicar, antes do livro sair e antes de ter ganhado prémios e isso tudo, eu já tinha começado a escrever o segundo. Então já sabia qual era o livro que eu queria escrever. E eu digo sempre que é muito pior a pressão do insucesso do que a pressão de ser reconhecido e de ter prémios. Era muito pior para mim, teria sido muito pior se o livro tivesse sido completamente ignorado. Porquê é que eu me vou lamentar e queixar? Tive não sei quantos prémios e cheguei a leitores. Ótimo, ainda bem, não é? Era muito pior ter escrito um livro, um primeiro romance, em que eu pus tanto de mim e o livro fosse completamente ignorado. Então, para mim, foi ótimo. Eu acho que a pressão do insucesso, do fracasso, é muito pior do que a do sucesso, ainda que é preciso termos cuidado com os elogios. Os elogios, às vezes, amolecem-nos, tornam-nos um bocadinho satisfeitos demais connosco. E isso é um perigo, não é? Porque eu acho que é preciso um bocadinho de desajustamento, de inquietação. Eu, algumas das coisas que escrevi depois, escrevi muito motivado por críticas negativas. Quando sou atacado, quando sinto o meu trabalho atacado, eu reajo trabalhando mais, respondendo. Ou seja, é um bom motor. Eu já disse numa outra ocasião que o ressentimento, no geral, pode ser um ótimo motor de criação artística. Ou seja, nós sentirmos de alguma forma injustiçados com alguma coisa, com inimizade com o mundo e com os outros, isso pode ser um motor, para mim é um motor da minha escrita também. Escrevermos contra alguém, contra alguma coisa, contra uma ideia. Eu gosto desse conflito. E isso para mim é produtivo, desde que seja, não é o ressentimento para destruir, é o ressentimento usado como força criadora. Então, sim, em alguns momentos em que me senti posto em causa, isso foi bom. Porque é bom nós nos sentirmos postos em causa. Os elogios, às vezes, tornam-nos... Amolece, né? Ficamos muito satisfeitos connosco. Eu escrevi uma vez que os adjetivos, porque como eu sou jornalista, eu tenho um cuidado muito grande com adjetivos, porque eu prefiro substantivos, porque eles são mais... aquilo que eu gosto mais dos substantivos do que dos adjetivos. Porque os adjetivos, sejam para lá ou para cá, eles te colocam numa situação, às vezes, um pouco difícil de você... E aí envolve uma série de outras situações. Mas, enfim, os adjetivos estão aí também para serem usados. Né? Não, claro. E há quem os use muito bem. Eu também tenho alguma desconfiança em relação aos adjetivos. Escrevi uma biografia desse escritor, José Cardoso Pires, que também era muito cético em relação aos adjetivos, mas que os usava primorosamente, como essa de Queiroz. É um prazer nós lermos essa de Queiroz e vermos o uso que ele faz do adjetivo. O Nelson Rodrigues, que era um adjetivista extraordinário,
nas crónicas e nos romances que escreveu, não tanto, é óbvio, nas peças de teatro. Então, eu não sou contra o adjetivo, sou contra a má utilização do adjetivo. A utilização complacente, fraca, débil do objetivo e do adjetivo. E aqui já pus 3 adjetivos de seguida. Porque pode ser, o adjetivo bem usado é uma coisa linda. Você falou sobre a força das palavras e tal, do livro e tal, de alguma forma. E qual que é, na sua visão, se o livro tem uma função social, assim? Se ela é... Hoje, por exemplo, nós vivemos um mundo de guerras, de conflitos. Se o livro tem essa obrigatoriedade, se é que essa palavra, de ter uma função social? Quando um escritor põe os temas e a função social do livro à frente de tudo o resto, eu descarto logo esse escritor, arrumo logo. Porque ele pode ser ativista, pode fazer uma data de coisas, mas se a preocupação dele é uma questão social, pode ir para uma ONG, pode ir para a política, para a intervenção, ótimo, excelente. Até pode ir, por exemplo, para um jornalismo, pode ser um jornalismo de denúncia, de preocupação em melhorar o mundo. Na literatura, a literatura tem sempre um efeito social, porque a literatura está no mundo. A literatura é lida, idealmente deve ser lida, e tem um efeito nas pessoas. Portanto, a literatura é um facto social, e isso é inescapável, como também é um facto político. Agora, escrever pondo esses temas, essas questões à frente da questão literária, porque é isso que eu faço. Eu sou um escritor. Obviamente eu tenho noção do mundo em que vivo, tenho noção, quando escrevo, por exemplo, quando escrevi sobre o bairro de onde eu vim, o bairro onde eu cresci, que era um lugar pouco ou nada representado, ou aquele tipo de lugar era... Tinha uma denúncia ali. Há o que há ali? Eu não ponho a questão de denúncia nesse sentido. O que há é mostrar algo que ainda estava na obscuridade. Eu acho que essa é uma das funções, se quisermos mais próximo da função social, é mostrarmos aspectos da existência humana, da natureza humana, que estavam até aí escondidos, ou que nós acreditamos que estavam escondidos, ou que ninguém tinha escrito daquela maneira sobre essas realidades. E isso foi o que eu quis fazer e é aquilo que eu quero fazer. Mas o que importa sempre, o meu jogo é o jogo literário. Aquilo que eu faço, o que eu tento fazer é literatura. Eu quero que os meus livros sejam avaliados pelos seus méritos literários, ainda que tenham uma dimensão social, que tenham um efeito social, porque eles fazem parte do mundo, são lidos. Agora, quando se põe à frente de tudo, a questão dos temas sociais, sejam eles quais forem, eu acho que está a ir por um caminho que... Você acha que eles ficam panfletários? Ficam, mas isso não é de agora. Isso houve sempre ao longo do tempo, houve escritores panfletários que usavam a literatura para servir outras coisas, para servir ideologias, para servir o que se queira, para fazer essa denúncia. E quando se põe a literatura em segundo lugar, vai-se fazer má literatura. Pode-se fazer excelente política ou excelente propaganda. Eu acho que até se faz pior. Faz-se má propaganda, faz-se má doutrina política e faz-se má literatura, que isso para mim é o pecado, é o pior dos pecados. Eu acho que a literatura é um jogo muito sério e é isso que eu faço. Eu olho para a literatura, tento, mesmo escrevendo sobre realidades sociais que eram quase invisíveis, e eu percebo que isso tem um impacto. Aquilo que eu quero é fazer literatura. Ou seja, é olhar para a história da literatura, dos romances, ir buscar essas referências e entrar nesse jogo, entrar nessa tradição. Você falou em referência, uma pergunta quase que padrão, jargão, é quais são as suas referências? Se é que você se referencia a alguns escritores, se olha... Muitos. Eu digo que para escrever as primeiras coisas, houve 3 obras que foram quase que balizas importantes para delimitar o espaço e aquilo que eu queria fazer. Uma é um livro do José Saramago, que não é um livro, não é um romance, é As Pequenas Memórias, que é um livro de memórias, como o nome indica. O outro
É um livro que não deve ser conhecido, eu creio que não foi publicado no Brasil, que é O que diz Mulero, que é de um escritor português, Dinis Machado, um livro de 1977, que foi um grande sucesso em Portugal, pela linguagem que usava, pelo mundo retratado de um bairro lisboeta popular, dos anos 40, 50. E o outro é A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues. Eu diria que essas foram, nesse livro em particular, essas foram as referências. Mas depois, para o resto, tudo serve de influência e de inspiração. Não é? Se nós soubermos usar isso e soubermos roubar, eu acho que os escritores devem roubar os outros autores. Eu tento roubar o que posso de escritores, de autores como Cervantes, como Flaubert, como Camus, como Garcia Marques, Vargas Llosa, Virginia Woolf, Marguerite Duras. Eu tento ir buscar um pouco de todos, não é? Aquilo de que eu gosto e que eu acho que posso usar como escritor. Não tenho pejo em ir roubar uma ideia de estrutura, por exemplo, do romance. Por que não? Se nós pensarmos no Dom Quixote, do Cervantes, ele tem lá uma lição fundamental para qualquer romancista. É que o romance é um género tão flexível que cabe tudo lá dentro. Dentro do Dom Quixote há histórias independentes, há contos que são praticamente contos autónomos, há um bocadinho de dramaturgia, há um bocadinho de poesia, há um bocadinho de filosofia, que ele cabe tudo lá dentro. Só que não cabe de qualquer maneira. É preciso saber organizar aquilo. Os ingredientes. Os ingredientes podem ser muito diversificados, mas é preciso saber combiná-los na justa medida. Exato. Uma das coisas que você confessou para mim aqui na conversa antes é que você é você é um cinéfilo também, você adora cinema, né? Não sei se mais que a literatura ou igual, mas eu queria que eu vou fazer uma pergunta aí, você pode responder também após o intervalo, é se você tem a ideia, por exemplo, como um cinéfilo, como um apaixonado pela sétima arte, se você tem a ideia de que um dos livros seus um dia possa ser, ou já existe isso talvez, eles possam ser transformados aí em um filme. Já já a gente fica sabendo a resposta do nosso entrevistado dessa noite e você, por favor, não saia daí. Precisou de atendimento veterinário a qualquer hora? O Hospital Veterinário Clinicão está aberto 24 horas. Estamos prontos para cuidar do seu pet com toda a dedicação e o carinho que ele merece. Aqui você encontra consultas, exames, vacinas, cirurgias e uma farmácia completa, além de uma equipe especializada em cardiologia, dermatologia, exames de imagem, fisioterapia, oncologia, ortopedia e muito mais. Clinicão, sempre ao seu lado e cuidando de quem você tanto ama. Seu pet está em boas mãos. Estampe sua ideia. Uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou holter, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Estampe sua ideia. Avenida João Pinheiro 901. WhatsApp 35 98853 2831. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. De volta na hora da verdade, eu não sei se você está reparando que essa camisa é rosa, né? Que eu acho uma camisa que realmente serve muito bem para os homens, mulheres, enfim. Ainda bem que a gente já perdeu essa questão de que menino veste azul e menina veste rosa, né? Isso já passou, né? Graças a Deus. Mas essa camisa, que eu considero muito bonita, tenho certeza que você também, você a encontra aqui em Poços de Caldas, além de outras camisas muito lindas, calças, blazers,
enfim, cintos, sapatos, tudo que veste o homem moderno, ali na Luiz Jordão, na Rua Prefeito Chagas 70A. Passa por lá e tenha todo o atendimento, toda a assistência da Silene, também do Guilherme. Eles vão te dar toda uma consultoria, porque é importante, né? Você vai lá e tal, você fica às vezes em alguma dúvida e tal, e eles te dão uma consultoria que vai realmente deixar você ainda mais bem vestido, ainda mais elegante. Passa por lá, então, na Prefeito Chagas 70A, Luiz Jordão. E você quer dar um banho de loja na sua residência, na sua casa, no seu imóvel, não esqueça da Marmoraria do Contorno, que tem lá pedras artesanais maravilhosas, mas tem também muitos outros produtos para você deixar o seu imóvel ainda mais bonito do que já é, ou você que está construindo também, passa por lá que o Tiãozinho, que já aparece aí sempre rindo, né, porque ele tem esse atendimento cordial e cortês, então passa por lá e ele vai te dar todas as indicações de como deixar a sua residência mais bonita com algum produto que ele tenha ou com alguma pedra que possa servir aí ao seu imóvel, à sua residência. Marmoraria do Contorno, na sua tela, o Tiãozinho sorrindo, é rico, ri à toa mesmo. Avenida Vereador Edmundo Cadilho, 2615, telefone 3713-1565. Por aqui, a gente conversando com o Bruno, né, o escritor português, falando sobre literatura de uma maneira muito ampla, né, porque a literatura tem essa amplitude mesmo, né? Cada livro é uma história, cada escritor claro, é uma pessoa diferente, cada um conta de um jeito a sua história, e isso é que faz a literatura ser esse universo tão maravilhoso, tão bonito, a qual eu de alguma maneira pertenço, porque já escrevi alguma coisa e gosto muito de literatura, e quando converso com um escritor da magnitude do Bruno, da experiência que o Bruno tem, eu também procuro retirar aquilo que é a essência dele, porque com certeza me serve muito na minha escrita diária. Bruno, eu falei que você é um cinéfilo, você confessou que você é um cinéfilo apaixonado por cinema, e qual que é a tua ligação, e se você pensa um dia, ou já existe essa ideia de ter um dos livros teus transformados em filme? O meu sonho era ser realizador de cinema, tinha esse sonho quando era miúdo, 16, 17 anos, esse era mesmo o meu sonho, e como me acontece com muitos aspirantes a realizador de cinema, quando não conseguem, o que é que fazem? Escrevem, não é? Porque é mais barato, é mais fácil de escrever, e temos o domínio quase absoluto, ao contrário no cinema, que é um trabalho de equipa e é algo muito caro, em que as pessoas investem dinheiro, os produtores, e então alguém sempre quer dizer como é que vai ser, como é que deve fazer. No livro, o controle criativo é praticamente absoluto, o que também gosto muito. Houve já conversas para adaptar os meus livros, nenhuma avançou, e eu acho que percebo porquê, porque eu não queria estar na pele de um realizador que pensasse em adaptar o livro, porque eu acho que são livros muito difíceis de adaptar. São subjetivos demais? Têm pouca ação, ou seja, não são livros que estejam fundamentalmente centrados na ação. É dizer, aconteceu isto e fez aquilo, o personagem fez aquilo e saiu, entrou e foi e matou. Não são. São livros em que muito do que acontece dentro das personagens. Que eu acho que é assim a vida. A maior parte das coisas que nos acontecem, acontecem-nos dentro de nós e não no mundo. Se nós formos ver a nossa vida, a vida da maior parte dos seres humanos é chata, não é? Porque eu posso dizer como é o meu dia-a-dia, e o meu dia-a-dia é igual, sei lá, muda muito pouco no ano. Eu posso dizer o meu dia típico, e esse dia é quase o meu ano inteiro. Assim, não tem quase alteração nenhuma. Mas há muitas coisas que eu vivo na minha cabeça, imagino e repiso, e volto a essas coisas. Eu costumo dar um exemplo, que um beijo, o primeiro beijo, imagina o primeiro beijo que deu na mulher que ama, o primeiro beijo que trocaram, é uma coisa que pode ter durado, sei lá, 5 segundos. Agora pense no tempo que antecedeu esse beijo, o tempo que demorou, a expectativa, isso demorou muito mais tempo. E depois a recordação do beijo. Então isso ainda demora mais tempo, prolonga-se no tempo. E aquilo, o ato em si, durou 10, 20 segundos, 1 minuto, se as coisas correrem bem. Não é? Mas aí está, eu acho que... Você escreve poesias também? Para bem da poesia, eu deixei de fazer isso.
Porque você acha que a poesia merece um tratamento diferente? Não, porque a poesia que eu fazia não era muito boa. A sua visão de crítico literário. Não é. Bom, eu escrevi uma coisa que foi selecionada. Aliás, foi a primeira coisa que eu escrevi assim, que foi publicada. Eu tinha 20 e poucos anos, 23, 24 anos. Foi poesia. Então era uma coisa, o Livro da Terra, chamava uma coisa que é um conjunto de 15 poemas muito pequenos, e que aquilo era quase tudo roubado do Manuel de Barros. Eu, na altura, li o Manuel de Barros, e então, quer dizer, transformei aquilo numa coisa minha, não é? Mas eu sabia onde é que tinha ido roubar, mais uma vez. Mas desisti, afastei-me da poesia, lá está, para bem da poesia, a poesia sobrevive. Você sabe que eu tenho uma historinha que eu conto da minha referência com a minha mãe, né? Porque a gente sempre tem uma mãe como, usualmente, a mãe da gente é uma referência muito forte na existência da gente. E eu lembro, eu comecei a escrever poesia porque a minha mãe uma vez me disse, ela perguntou assim para mim, meu filho, por que você está triste? E por que você está sem poesia? Entendeu? Então ela dizia que a poesia, de alguma maneira, ela dizia que a poesia tornaria o mundo mais alegre. Mais alegre. Mais diferente, né? Então assim, eu comecei a perceber que a poesia era um caminho que eu poderia transformar alguma coisa que era triste em alguma coisa alegre. Então exato. isso foi uma vivência que eu tenho, que eu trago na minha história, que eu acho assim, muito significativo, né? Da força da poesia. Né? E eu acho que a poesia acontece logo desde de criança. Não é? Aliás, as crianças fazem muita poesia involuntária, não é? Descobrem assim coisas... É, maravilhosa. Porque você tem 3 filhos, né? Tenho 3 filhos, o mais velho 21, 13 e quase a fazer 11. E você acha que algum deles vai caminhar nessa... Talvez. O mais novo tem um bocadinho a alma de poeta. Que legal. Eu tenho um bocadinho e você ali... incentiva de alguma maneira? Não muito. Não muito, não. Quer dizer... Você não desmotiva, né? Não, eu deixo eles seguirem o caminho deles. Não é? Deixar abertas as possibilidades, as vias. E, claro, se vejo que eles têm algum interesse, sim, estimular. Mas ainda a propósito daquilo que estava a dizer, dessa história que contou da sua mãe, uma vez na escola, quando tinha uns 7, 8 anos, pediram-nos, a professora pediu-nos para respondermos à pergunta o que é o amor? O que é o amor? E eu escrevi, o amor é uma coisa que não tem definição. E as professoras ficaram espantadíssimas com complexidade, não é? do pensamento. Profundidade do pensamento. Uma coisa que não tem definição. E eu, na verdade, então houve um comitê de professoras que me vieram questionar, e eu acho que depois a minha explicação foi muito pobre. E elas pensavam que estavam perante um gênio, e depois pensaram, afinal é um idiota. E tinham razão para isso, porque eu tinha roubado aquilo de uma entrevista de uma apresentadora de televisão. Eu comprava revista, havia uma revista que era a TV Guia, tinha a programação televisiva, e eu obrigava a minha mãe a comprar essa revista, e no final tinha umas entrevistas com celebridades, não é? Apresentadoras de televisão, e tinham-lhe feito essa pergunta, o que é o amor para si? Ela tinha, o amor não tem definição. Eu roubei. Portanto, esse hábito de roubar, não é? Só que aí fui logo desmascarado, não é? Passei por gênio durante 2 minutos. Esperem aí um pouquinho que eu vou chamá-la para explicar essa frase. É que a explicação foi tão pueril ali? Não, é que eu não tinha arcabouço para o que eu tinha dito, não é? Então... Ô Bruno, a gente está quase chegando ao final do programa, e eu gostaria que você falasse, porque, claro, muita gente está tendo acesso à Flipos, tem acesso ao seu trabalho, tem acesso, né, te reconhece como um dos grandes escritores da atualidade, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho como escritor, como é que ele tem caminhado e como é que ele vai caminhar, quais são os livros que você está lançando, vai lançar, como é que é o teu projeto aí para o presente e futuro aí? Bom, vai caminhando um pouco coxo. Eu tenho, está um bocadinho como um triciclo, não é? Porque eu tenho neste momento, até agora publiquei 3 romances. Ou seja, não tenho publicado muito. Eu tenho um grande respeito pela literatura e pela forma, pelo género do romance em particular. E eu acho que um escritor só deve escrever sobre aquilo que é realmente importante, e quando se sente que verdadeiramente tem alguma coisa para dizer, seja um retrato de uma personagem, de um mundo,
E se eu não tiver essa motivação, eu simplesmente não escrevo, eu prefiro não escrever. E você não tem uma cobrança das editoras que o apoiam para Claro, que você escreve? claro. Você vai escrever um novo O livro. meu editor por vontade do meu editor, eu publicava um livro todos os anos. Por semana. Mas eu não posso trair a mim mesmo publicando aquilo que eu acho que não tem de ser publicado. Ou estar a escrever só porque tenho uma obrigação de publicar, ou porque há essa expectativa do editor ou do mercado. Não, eu tenho que ser fiel a mim mesmo. Não é? Eu tenho de pôr, eu é que estabeleço a minha fasquia. Pode às vezes não resultar, o livro que vem aí pode ser mais fraco, tudo bem, mas eu tenho que pôr tudo. O Nelson Rodrigues dizia que há uma diferença entre escrever coisas interessantes e coisas importantes. E o escritor só deve escrever sobre aquilo que é realmente importante para ele. Só para escrever sobre coisas que não lhe dizem muito, sobre ok, vou escrever isto porque acho que é interessante. Então, eu não me interessa ler esse tipo de literatura e não quero escrever esse tipo de literatura. Eu não quero escrever sobre coisas em que eu não esteja envolvido, até porque envolvido a todos os níveis, até porque o tempo necessário para mim, para escrever um romance, é tão longo. Eu tenho de me dedicar tanto àquele projeto durante tanto tempo que eu não me imagino a escrever sobre uma coisa que realmente não seja importante para mim. Então, estou muito feliz, estou muito contente com os romances que publiquei. Eu sei que um escritor não deve dizer estas coisas, que se sente satisfeito com aquilo que fez, mas porque são os meus livros, com os defeitos e com as eventuais qualidades que os livros possam ter. Aliás, mais importante do que as qualidades são os defeitos, porque os defeitos dos livros eu sei que são meus. Então é isso que faz do livro meu. Se calhar são mais os defeitos do que as qualidades. Mas para mim é muito importante que os livros tenham aquilo que eu sou. Enquanto escritor, tenham as coisas que são verdadeiramente importantes para mim. E os livros que eu publiquei, os romances que eu publiquei até agora, não só os romances, também o livro de crónicas e de contos, têm o que eu sou. Gostava de escrever mais, mas eu, como disse, eu sou muito caótico e muito indisciplinado. E para a infelicidade dos meus editores, que gostavam que eu fosse mais disciplinado. Mas eu sou assim, não é? A indisciplina é uma das tuas... que traduzem quem você é. Né? Eu sou assim, eu disperso-me. Você lê o livro, as primeiras coisas, e o livro é composto de várias histórias em diferentes registros, em diferentes tempos, com diferentes personagens, em tons muito diversos, porque eu sou assim. Eu não consigo ser de outra maneira. Então os livros são o que eu sou. E é isso que eu quero. Não é? Claro, há leitores que gostam, há outros que não se identificam, mas eu também não quero que todos gostem de mim. Não é? Isso é impossível também. Ô Bruno, a gente está chegando ao final. Eu queria presentear você com uma caneca do Hora da Verdade para você levar. Muito obrigado, eu adoro. O William não sabe, mas eu faço coleção de canecas. Não sabia, está vendo? Em todos os lugares onde vou, onde tenho tido o privilégio de ir a divulgar os meus livros, levar livros desde Espanha, Macedónia, Hungria, Colômbia, Brasil. Tenho tido esse privilégio e levo sempre uma caneca. E agora vou levar a sua. Não, e duas coisas que eu acho que você gosta. De caneca, que você já falou, e de livro. Está aí um livro meu. Livro de crônicas. Um livro de crônicas. São 100 crônicas, o contexto sem texto, que você leva aí para Portugal para você Muito obrigado. Entender um pouquinho o universo. Queria agradecer, deixar os segundos finais aí do Hora da Verdade para suas considerações, agradecendo demais o que você fez aqui com a gente, que foi enriquecer esse programa, falando de um tema tão importante, principalmente agora com a realização da FreePost, que fica mais efervescente ainda, que é a literatura. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui. Vim sem conhecer muito, porque eu acho que também é essa a ideia da residência, é descobrir quando... Em aberto, né? Sim. Ou seja, eu não investiguei muito, propositadamente, sobre Poços de Caldas. Li o essencial, só para ter informação básica. Para errar o nome da cidade. Não, isso já... Você sabe que lá em Portugal a gente tem a nossa cidade coirmã, né? Caldas da Rainha, né? E então eu já tinha... A primeira vez que ouvi falar de Poços de Caldas, isto para referir a importância que os livros e estes eventos têm, foi por causa do festival há uns anos. Não foi agora.
Foi há uns anos, foi a primeira vez que eu ouvi falar de Poços de Caldas. Então, Poços de Caldas tem de perceber também que o festival chega mesmo fora do país e tem esse impacto. Mas eu vim sabendo muito pouco, propositadamente, para descobrir no processo. E é um pouco o meu processo também na escrita. Há aquele conselho que se costuma dar aos escritores, que é escrever sobre aquilo que se conhece. Isso é um bom ponto de partida. Eu também escrevo sobre realidades que conheço, mas estou sempre aberto a descobrir novas coisas durante o processo de escrita. Eu sei sempre onde vou começar, mas nunca sei onde é que vou acabar. Eu acho que isso é que é bom, essa abertura a que durante o processo de escrita descobramos outros caminhos que não tínhamos imaginado de início. É um pouco a relação com tudo na vida, não é só com os livros, não é só com o processo criativo, não é só com o conhecer os lugares, é que até com as pessoas. Não nos limitarmos demasiado com as ideias que temos à partida, termos essa abertura de espírito. É isso que eu procuro ter em cada momento. Eu vim para aqui sem saber como é que esta entrevista ia correr, aberto ao que pudesse acontecer, e aqui está, é sempre bom essa descoberta. Muito obrigado, então, ao escritor Bruno Vieira Amaral. Você vai estar na Fripostos também em algum momento para as pessoas que quiserem te ouvir? Vou estar no sábado, isso é uma vergonha, eu não sei exatamente a hora. O horário, mas tem lá na programação, né? Mas tem lá, eu vou estar sábado e domingo. Sábado e domingo. Sábado e domingo estou. No sábado, creio que é uma conversa mesmo sobre o livro, as primeiras coisas. Convido todos a estarem presentes, quem tiver interesse. E depois estarei também presente numa conversa, creio que no encerramento do festival. Perfeito. Muito obrigado, então, ao Bruno Vieira Amaral, que esteve aqui com a gente no Hora da Verdade. Agradecimento a ele e principalmente a você que nos acompanhou em mais edição do Hora da Verdade. Acompanhe também a Fripostos até o dia 3 de maio. Vai lá que está muito legal, muito bacana, tem muita coisa acontecendo e vale a pena você passar pela feira lá e conhecer, comprar livros e fazer com que a literatura seja cada vez mais presente, principalmente essa representatividade que o Fripostos tenha já a nível internacional. Muito obrigado a você, até a próxima semana e a gente se vê sempre aqui na TV Postos.